Você é bem-vindo a este canal. Hoje nós vamos conhecer a história de uma máscara que foi adquirida para a festa, mas infelizmente foi a desgraça de pelo menos duas famílias. Quer saber como termina essa história? Então assista esse vídeo até o final. Eu sou o Luiz Márcio e este é o canal Fatos e Lendas. O ano era 1980. Dois amigos inseparáveis. Escola, igreja, festas. Os amigos Pedro e Carlos eram tão inseparáveis que as pessoas pensavam que eles eram até irmãos. Mas nada, eram só mesmo amigos. Na verdade, super amigos. A amizade deles era tanta que eles começaram a namorar no mesmo ano e, por incrível que pareça, se casaram com apenas um mês de diferença. E suas mulheres, é claro, se engravidaram também no mesmo ano. E vieram duas lindas crianças, Isabel e Ana Clara. E com certeza, com a amizade daquelas duas famílias, as garotas também eram inseparáveis. Inclusive, estudavam na mesma sala de aula. O que separava aquelas duas famílias era apenas um pequeno bosque de mais ou menos 50 metros. Era a distância uma casa da outra. E as meninas crescendo, já com 9 anos de idade, o que elas mais queriam era brincar. A bagunça era tanta que elas começaram a incomodar Dona Antônia, que morava no outro lado da rua. E Dona Antônia, um pouco incomodada, mas cidade pequena e ninguém quer ter inimizade com ninguém, Dona Antônia teve um plano. Ela iria passar a contar histórias para as meninas e assim elas diminuíam tanta bagunça. Dona Antônia começou a contar pequenas histórias para as meninas, mas com o passar do tempo ela viu que o que dava resultado era contar histórias de terror. História vai, história vem. Cada dia que passava, as histórias de Dona Antônia ficavam muito mais pesadas. Até que um dia, ela contou a história do fantasma do sono. Mas o que seria esse fantasma do sono? O que Dona Antônia teria inventado desta vez? A história era o seguinte: uma menina gostava muito de brincar, assim como elas. Mas gostava tanto de brincar que ela deixava de se alimentar, já não fazia mais os deveres de escola e o tempo todo só pensava em brincadeiras. E quando seus pais iam dormir, esta garota pulava a janela de seu quarto, iria para o bosque e ali ficava brincando a noite inteira. Como ela não se alimentava e já havia perdido muitas noites de sono, era a época de férias, essa menina começou a ficar doente e comia o mínimo possível. E todas as noites ela pulava a janela e ia para o bosque brincar. Ela já estava ficando muito frágil, mas mesmo assim, ela só queria saber de brincadeiras e mais nada. Até que uma certa noite, ela saiu de sua casa e foi para o bosque para mais uma de suas brincadeiras. Ficava brincando de boneca e outras coisas mais. O que era mais interessante é que ela sempre brincava sozinha. E ela se perdeu no meio do bosque, que por sua vez, nessa época, era bem grande. E os seus pais não deram falta da garota no dia seguinte, porque não precisariam acordá-la de manhã para ir para a escola. E quando o dia já estava ficando tarde, sua mãe ficou preocupada e viu que ela não estava no quarto. E aí começou a procura por aquela menina. Procuram de um lado, procuram de outro, até que todos os vizinhos se juntaram para procurar aquela criança. E quando a encontraram, ela já estava morta dentro de uma vala. O que todos comentam é que ela caiu e pela sua fraqueza já não conseguia mais sair dali de dentro. Como estava muito fraca, ela acabou por falecer. Mas disse Dona Antônia que essa garota, vez ou outra, quando ouvia muito barulho, ela voltava a aparecer. Mas era mentira pura. Era só mais uma história para que as meninas não fizessem tanto barulho, que ela tivesse, depois de sua aposentadoria, um pouco de paz. Então as meninas ficaram todas retraídas e ela disse: é isso mesmo. Quanto mais se faz barulho, maior é a facilidade para que essa menina volte para o bosque. E as meninas foram para casa naquela noite e ficaram impressionadas com aquela história. Ficaram tão impressionadas que todas duas tiveram pesadelos a partir daquele dia. O pesadelo era tanto que elas já estavam incomodando os seus pais. E certa hora da madrugada, elas iam para o lugar mais seguro do mundo, entre os seus pais. E eles não estavam suportando mais toda aquela história, que
que elas haviam comentado, e inclusive uma delas até disse para o pai que havia visto o fantasma da menina de sono no bosque. E ele disse apenas que aquilo era pesadelo, que aquilo era só mesmo mais uma das histórias de Dona Antônia. Mas elas, passando por aqueles pesadelos, achavam que tudo era real. Até que um dia, de tanto Ana Clara falar sobre o fantasma, Carlos propôs a ela: vou te dar uma máscara, e toda vez que você estiver com seu pijaminha branco, que o fantasma daquela menina aparecer, você vai colocar essa máscara e ela vai ficar com medo de você. E a menina sentiu segura nessa situação. Ela teve um pesadelo à noite e mais que depressa passou a mão naquela máscara e colocou no rosto, pensando que quando aquele fantasma chegasse ali perto do seu quarto, ele é que iria ter medo. Então, segura daquilo que iria acontecer, ela passou a ter segurança ao usar aquela máscara quando, vez ou outra, tinha pesadelo. Já Isabel era diferente. O seu pai só sabia brigar. Sempre que ela reclamava, ele sempre brigava, ao ponto de deixá-la de castigo e o medo dela aumentar muito mais. Até que um dia, Isabel contou para Ana Clara que já não estava suportando mais aquele medo. Ana Clara disse: esse fim de semana, como não haverá aula no dia seguinte, eu vou ficar até tarde da noite. Se por acaso aquele fantasma aparecer, pisque a luz do seu quarto, pois eu vou descer com a minha máscara e vou até a sua casa e vou espantá-lo de lá. E com certeza ali ele não volta mais, assim como ele também não voltou mais em minha casa. Naquele fim de semana, justamente no sábado, o pai de Isabel sai para uma festa com sua esposa e deixa justamente Dona Antônia para cuidar dela. E Isabel acaba por pegar no sono. Mas quando era de madrugada, os pais de Isabel chegam, o seu pai sobe para o quarto para tomar um banho, e a mãe de Isabel fica por conversar com Dona Antônia. Conversa vai, conversa vem. Dona Antônia se despede e vai embora para casa. Só que quando Dona Antônia sai, ela bate a porta e Isabel acaba por acordar. E o que veio em sua mente? A primeira coisa era olhar para o bosque. E de longe ela viu aquela imagem andando no meio do bosque. Mas desta vez parecia mesmo real. Muito real. E mais que depressa, ela começa a piscar a luz do seu quarto por várias vezes. Várias vezes, até mesmo que Ana Clara chegou na janela do seu quarto. Viu que aquela menina estava passando por um grande aperto, que era o fantasma do sono. O que ela faz? Pega sua máscara, coloca no rosto e vai em direção à casa de Isabel. E o pai de Isabel, por ver aquela luz piscando, ele resolveu então olhar o que é que estava acontecendo. Ele havia acabado de sair do banho. E quando ele passa por uma janela que olha para o bosque, ele vê aquela imagem de um fantasma do modo que a sua filha havia contado. Um fantasma todo de branco andando pelo bosque. Ele até imaginou que poderia ser da cerveja que ele havia bebido. Mas a imagem era tão real e ele acreditou tanto ser o fantasma que o que ele fez foi pegar a espingarda que estava carregada atrás de sua porta em sua sala e, sem pensar duas vezes, mirou na cabeça daquele que pensava ser o fantasma e puxou o gatilho. Para a desgraça daquelas duas famílias, principalmente daquele homem, ele havia matado a filha do seu melhor amigo. E aquela garota, por quem ele tinha tanto apreço e a considerava como sua sobrinha, ele havia acabado de matá-la. Foi uma desgraça total para as duas famílias e para toda aquela população. O resto você já sabe. Aqui termina a nossa história. Se você gostou, passe adiante, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Um forte abraço a todos e até a próxima história.